Impossível passar por São Paulo e não se confrontar com o MASP. O prédio, que fica no coração da Avenida Paulista, foi o primeiro projeto realizado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi e, até hoje, é considerado um dos projetos museográficos mais inovadores da história. Nascida Aquilina Bobardi, Lina, como carinhosamente era chamada, cresceu na Itália, mas escolheu morar no Brasil com o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui, desenvolveu um pensamento arquitetônico que privilegiava o encontro entre o concreto e a natureza. De onde vem Lina Bobardi? Isso é que a Bahia precisa saber, o Brasil precisa saber. Lina Bobardi vem dos esgotos de Milão. Ela, do Partido Comunista Italiano, na Segunda Guerra Mundial, editando uma revista, que hoje é uma revista de moda, mas era uma revista política, chamada Domus. Se não me engano, o nome da revista era Domus. E ela saía ainda, duas, três números, chegava numa esquina, não tinha nenhum alemão, ela botava uma pedra em cima e saía correndo, para deixar a revista para alguém pegar e ler. E essa mulher resolveu sair de lá porque casou com Pietro Maria Bardi, veio para São Paulo e veio parar na Bahia, porque ela quis ir para a Bahia. Os primeiros anos de Lina no Brasil foram anos de intensa atividade. Ela participou, junto com Pietro Maria Bardi, da construção e da montagem do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Ela criou e foi a diretora de uma das primeiras revistas de artes no Brasil, a revista Habitat. Quando ela foi chamada para construir uma casa em Salvador, era o ano de 1958, e esse ano foi muito importante para a Lina. Essa viagem trouxe para ela a possibilidade de construir a terceira casa. Ela já havia projetado a casa de vidro, a residência dele, de Pietro Maria Bardi, a casa para Valéria Cirel, e essa era a terceira casa. No final da década de 1950, Lina faz a primeira viagem à Bahia. A visita provocou uma reviravolta na carreira da arquiteta, que passou a incorporar elementos da cultura popular às referências modernas. Dona Lina, o que é que está errado aqui nesse pedaço do Campo Grande? Bom, esses prédios estão tapando a visão do mar e tapando também o ar. Eles não deviam ter sido construídos. Eles podem ser implodidos. Impregnada da Bahia, durante essas viagens feitas em 1958, ela montou, em 1959, junto com Martim Gonçalves, que era o diretor da Escola de Teatro, uma exposição em São Paulo, a Exposição Bahia. Essa exposição, montada em 1959, junto à Quinta Bienal de São Paulo, levava a esse público amplo todas essas manifestações que não se pretendiam eruditas, mas sim partiam de uma necessidade de expressão. Então, eram objetos feitos com materiais exíguos, recortes, restos, materiais descartados. E tudo isso, para a Lina, era a raiz de uma produção autenticamente nacional. Foi nesse período, final da década de 50, que Lina foi convidada a implantar o Museu de Arte Moderna da Bahia. Lina foi chamada para criar e dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia, para ser a primeira diretora, em 1959, nas vésperas da abertura da Exposição Bahia. Ela aceitou o convite e no final do ano veio à Bahia para montar o museu. Não havia nada, o museu não tinha sede. Lina pensou inicialmente em instalar ele aqui no Solar do Unhão. O Solar do Unhão estava em ruínas. Ele era ocupado por uma pensão, mas também por um depósito de materiais perigosos, por oficina de carros. E ele ia ser destruído pela Avenida de Contorno, que estava
para ser iniciada, a obra estava para ser iniciada. Mas como a batalha era muito difícil, o projeto da avenida já estava pronto, a avenida ia começar a ser construída, ela decidiu instalar o museu inicialmente no Teatro Castro Alves. O Teatro Castro Alves tinha sido destruído também, estava em ruínas, porque ele sofreu um incêndio há poucos dias da sua inauguração. Então Lina instalou o Museu de Arte Moderna da Bahia no que havia sobrado do incêndio do TCA, que era o foyer do Teatro Castro Alves. Lina montou ali e começou a verificar que existia espaços obsoletos lá jogados ao relevo e tal. Primeiro local, e foi uma incursão dela ao teatro. Ela pegou o palco incendiado e fez um piso, e fez uma arquibancada e um palco livre. O palco tinha quase 40 metros de boca. Ela aí montou, com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o professor Eros Martins Gonçalves, diretor da Escola de Teatro na época, uma peça de Brecht. Você vê? O Cunhela estava lá com toda a mordomia, apoio de governo, apoio da universidade, mas o texto que ela escolheu para inaugurar aquele novo espaço foi Bertolt Brecht. A primeira grande obra em que ela procurou construir isso foi aqui no Conjunto do União, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Para ela, o Museu de Arte Moderna era um museu para todas as artes e para todas as manifestações, e um museu-escola. Então ela concebeu a Universidade Popular, e que ia ser instalada aqui no Conjunto do União, junto ao Museu de Arte Moderna da Bahia e ao Museu de Arte Popular. Era um tripé em que não havia uma separação, uma fronteira rígida entre o que era o museu e o que era a escola, entre o que era arte moderna e o que era arte popular. Neste ano em que se comemora o seu centenário, Lina deixa como legado uma arquitetura humanista que privilegia a confluência entre o erudito e o popular.